Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será o poder do Espírito Santo. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, responsável por convencer as pessoas do pecado, como disse o apóstolo João, registrado em João capítulo 16, versículo 8, que diz: quando ele, ou seja, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também, o Espírito Santo é responsável de dar poder sobrenatural para habilitar você a anunciar o reino de Deus, como disse o Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aquelas pessoas que querem servir a Deus de maneira mais eficiente precisam buscar o batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério na terra, foi batizado por ele. Veja o que está registrado em Lucas capítulo 3, dos versículos 21 e 22, que diz o seguinte: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E como fazer para ser batizado e ser cheio do Espírito Santo? Você precisará se consagrar a Deus através do jejum, oração e clamar ao Senhor Jesus, que nos dá todas as coisas que pedimos, como ele mesmo disse, registrado em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E aqueles que querem servir a Deus de maneira mais eficiente, precisará pedir ao Espírito Santo os melhores dons espirituais, como disse o apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na próxima meditação, detalharemos quais são os dons espirituais. Para o dia de hoje, busque a consagração para viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. Deus te abençoe.